E aí, você está aprendendo muito sobre qual é a possibilidade do corpo trazer muitas e muitas informações e como você pode utilizar essas informações a seu favor. E agora eu vou falar de um tema, né, que é a análise do caráter. A análise do caráter, para mim, é fundamental. Fez uma mudança enorme na minha vida e eu quero compartilhar com você esse conhecimento. E olha só o que nós vamos falar aqui. Os temas: construção e moldagem do corpo, evolução das conexões humanas, período de molde, as 3 fases da evolução, desenvolvimento do caráter e os 5 traços de caráter. E nós vamos começar com uma frase do Wilhelm Reich, que foi quem criou a análise do caráter, tá? Então, de 1897 a 1957, quando ele faleceu, eu tinha 1 ano de idade. Amor, trabalho e conhecimento são as fontes da vida. Deveriam também governá-la. E aqui, vamos lá. Construção e moldagem do corpo. Nós evoluímos por ciclos. Lembra do salto quântico? É parecidíssimo, né? Então, nós passamos por ciclos. E o que vem aqui? Você já viu o mundo intrauterino. E aqui você viu que existem 2 divisões importantes lá, que é o embrião e o feto. O embrião está formando o corpo. O feto, o corpo já está formado. E aí começa a funcionar, colocar energia e função. Agora nós vamos ver também um outro período importante para moldar o corpo, que é o mundo da infância. E no mundo da infância nós temos 3 fases importantes. A primeira fase chama oral, que é o bebê. A segunda fase é a criança, quando já começa a andar e explorar o mundo, que é a fase anal. E a terceira fase é aquela fase do eu tenho, você não tem, o menino e a menina, que é a fase genital. São fases importantes de evolução neuropsicomotora, ok? Vamos lá. Evolução das conexões humanas. Você pode ver essas frases são mais evidentes em algumas fases de evolução, mas você vai ver que a cada ciclo de evolução, você também passa por isso aqui. Então eu entro, por exemplo, num ciclo, eu existo. Entrei no ciclo, eu preciso fazer o quê? Me conectar. Quando eu me conecto, eu preciso que alguém cuide de mim. Depois, eu vou aprender algo naquele ciclo de vida. Alguém vai me ensinar, eu vou aprender. Depois, a hora que eu aprendi, pratiquei tudo isso, eu vou fazer o quê? Um processo de internalização. Eu tenho o melhor de você dentro de mim. Isso agora está aqui comigo. Qual é a próxima fase? Eu sigo com você no meu coração. Eu sigo. Eu saio. A cada fase você vai entrar e vai sair. E tem esse processo. E se você olhar na infância, na sua história de vida, também tem isso, desde o mundo intrauterino e aqui, quando eu vou embora para a vida. Ok? E o período de molde? O período de molde é o seguinte: existem vários pesquisadores que colocam uma diferença nesse período de molde. Uns dizem que vai até os 5, outros colocam até os 7 anos de idade. Neste período de molde, é como se fosse uma fase embrionária do adulto. Então, assim, a pessoa que você é hoje, no fundo, ela foi construída neste período. São as principais, as primeiras e principais e essenciais conexões e referenciais de vida e experiências de vida que você teve. Foi exatamente nesse período da infância que te moldou e fez você ser o que você é hoje. Seu jeito de pensar, seu jeito de sentir, de agir, como você toma decisões, quais são as armadilhas que você cai o tempo todo, quais são aquelas que você consegue evitar. Tudo isso veio daqui, desse período de molde. Então, a partir daqui, você vai ganhar os seus referenciais de vida e você vai construir padrões de funcionamento, tanto no mundo intrapessoal, interpessoal e sistêmico. E aí mais uma frase do Reich: somos responsáveis pelo que fazemos e recebemos, mas não somos responsáveis pelo que sentimos. Isso aqui é fundamental, porque o que tem de gente, eu fiz isso porque eu senti isto. Você vai sentir muitas coisas. Se tiver frio, você sente frio. Se tiver dor, você sente dor.
Se estiver numa situação esquisita, você vai sentir a situação esquisita. O seu sentir fala do mundo que está aqui fora, ou deveria, né? Porque se ele estiver funcionando bem, você vai sentir. Agora, o que você vai fazer com tudo isso vai depender do tipo de referencial, das dinâmicas que você tem, dos objetivos de vida. Bom, voltando para aqui. Fases: oral, anal e genital. São as 3 fases principais. Aí vou especificar agora. A fase oral. Fase oral é eu e a mãe juntos. Tem 2 dinâmicas importantes: mundo intrauterino e depois que nasce no colo da mãe. Então, o que acontece aqui? Existe uma dinâmica de extrema dependência da criança em relação à mãe. Ela é passiva, ela não consegue fazer praticamente nada. A mãe dá comida, a mãe dá colo, a mãe cuida, a mãe faz de tudo. Nesta fase, uma característica é receber. E vai receber o quê? Atenção, carinho, afeto, amor, presença. Receber energia. Energia, vai receber algo para preencher o corpo, vai receber atenção, carinho, afeto para preencher a alma. Receber as necessidades básicas. Aqui, o foco é enorme na comunicação não verbal. Lembra como eu já falei sobre isso? Então, aqui é só comunicação não verbal. A criança não fala, mas a mãe sente, percebe o que é que está acontecendo com essa criança. Aqui nós vamos ver uma característica de simbiose. Simbiose é grudar. Veja, aqui está dentro e aqui está grudado. É esta característica. Aí vamos para a fase anal. Na fase anal, muda. O que acontece? A criança agora já anda, ela já consegue andar. E ela faz o quê? Ela começa a se afastar da mãe para explorar o mundo que está ao redor. Então ela para de focar a mãe e agora ela foca para o mundo. Só que é uma criança, né? Então o que acontece? Fica ativo, ganha individualidade, quer dizer, tem eu e tem você. Eu já consigo identificar que tem 2 pessoas na fase anterior da simbiose. As 2 pessoas são uma. Aqui, individualidade. Aqui já começa a comunicação verbal. A criança já começa a falar algumas palavras, algumas frases. Então essa comunicação começa a existir. Quando a criança está nessa fase, ela já tem o quê? O controle dos movimentos voluntários. Então, ela vai até um lugar, ela pega, ela se afasta, ela começa a mostrar a sua individualidade, como assim? Você quer que eu vá para cá, mas eu vou para lá. Isso é um caminho diferente. Meus músculos voluntários, eu tenho comando. E aí, algo importante, a criança começa a ter o quê? Expressão corporal. Ela vai ter uma postura, ela vai ter gestos, ela tem expressão facial. Começa a autonomia, quer dizer, ela já está começando a ser dona da vida dela. Começa. Tem o controle muscular, explora o mundo e aqui vem um ponto-chave. Porque ela vai se afastar da mãe. Veja, antes o mundo é minha mãe, depois o mundo é o que está ao redor da minha mãe. Quer dizer, o foco não é mais a mãe. E aqui é um ponto-chave, por quê? Porque o fato da criança se afastar da mãe, a mãe vai ter reações, positivas ou negativas. Se a mãe ficar feliz em ver que o filho está avançando e explorando o mundo, ótimo. Isso aqui é autorizado, abençoado. Agora, se a mãe sente que o filho está indo embora e quando ele faz esse movimento é uma reação negativa dela, a criança começa a observar que esses movimentos, a exploração do mundo, tem um componente negativo, porque a mãe não autorizou nem abençoou. Aqui começa a dar um significado do movimento. O meu desejo, a minha forma de funcionar. É aceita? Não é aceita? É destruída? É bloqueada? Bom, fase genital, terceira fase. Depois eu vou explicar com mais detalhes isso. Na terceira fase, olha o que acontece. Na terceira fase, já existe agora a entrada do pai. Então, o que vai acontecer? A criança não tem só um modelo, que é a mãe. Ela vai ter um modelo diferente, que é o pai. Presta atenção na palavra, diferente, tá? O que ela vai ter aqui? Ela vai ganhar de identidade. Como que ela ganha identidade?
Quando eu vejo a minha mãe, que antes era o único referencial que eu tinha, ou sigo esse referencial ou não sigo, ou é igual a ela ou não tem outro. Aí de repente eu vejo, cresço, evoluo, começo a observar que tem a minha mãe e tem o meu pai. Tem um homem e tem uma mulher. A minha mãe ama um homem que é diferente dela. Se a minha mãe ama o diferente e esse diferente também ama a minha mãe, significa o quê? Eu tenho autorização para ter a minha identidade. Eu posso ser diferente da minha mãe e posso ser diferente do meu pai, que eu continuarei sendo amado, eu existo, eu pertenço. Por isso que aqui ganha identidade quando começa a ver referenciais diferentes e como os diferentes se unem. Olha a importância do casal aqui. Aí você vai ver uma dinâmica assim, ampliação dos subsistemas e das funções. Como é que é isso? A criança agora percebe. Antes era mãe e eu. Agora tem a minha mãe junto com o marido dela, que é o meu pai. Então tem a minha mãe comigo, meu pai comigo. Tem a minha mãe e o meu pai comigo. Tem o casal, que não é nem minha mãe nem meu pai, é um homem e uma mulher. Então eu já começo a ter uma ampliação de subsistemas e de funções. Aqui é onde vai começar a nascer o quê? A compreensão de gênero. Conforme a criança vai crescendo e se afastando, primeiro está grudado em mãe, depois afasta. Aí vem mãe e pai. Compreendeu? Afasta. Quando a criança afasta, ela começa a ver que aqui, além de pai e mãe, existe um homem, uma mulher e um casal. Um homem e uma mulher que se amam. E existe o quê? Sexualidade. E se ela tiver um bom referencial de homem e mulher que se amam e ela internaliza esse amor entre homem e mulher, a coisa mais simples para essa criança é identidade de gênero, seguir em frente e lá, na vez dela, construir um casal, ter filhos e assim a família segue. Então a raiz da sexualidade, da compreensão do masculino e feminino como gêneros que se completam, que são iguais e diferentes, iguais em importância, diferentes na forma como funcionam, e eles se complementam. Se isso aqui estiver em ordem nessa fase, isto vai ser o modelo para o futuro desse indivíduo, para que ele lá na frente ele possa ter ordem nas funções. Ordem nas funções. A partir do momento que eu abro o meu coração para amar o meu pai, tipo assim, não é só a minha mãe que está no meu coração, meu pai também está, abre a porta para entrar todos os outros diferentes da mãe. E assim é possível me conectar, eu existir, eu seguir em frente em vários outros ciclos de vida. E nessa fase, o que vai acontecer? Uma consciência gradativa do sistema e subsistemas. Então, aqui a criança está vendo os pais, a criança começa a ver os avós, os tios, começa a ver os primos, começa a entender as pessoas que são fora da família, são de fora da família. Então, ela começa a ver vários diferentes e isso vai ajudar essa criança a ganhar uma consciência cada vez maior do mundo que a cerca. Aqui, a sexualidade vai começar a vir com uma força cada vez maior. Ela começa a ver a importância dessa dinâmica. E algo importantíssimo aqui também, direcionamento para a vida. Porque na fase genital, a hora que eu entendo como funcionam os sistemas, então aqui a criança vai compreender que ela está numa família e o futuro dela é direcionar para a vida como todos os outros da família fizeram. Então ela tem uma consciência maior do que é família, do que é vida. E aqui ela vai começar a descobrir, compreender, aceitar e respeitar as leis dos sistemas, pertencer, equilíbrio, hierarquia e tempo e espaço. O que você vai ver agora é a conexão entre as fases e os traços de caráter. Então, no início da fase oral, é o mundo intrauterino e vai até uma semana depois do nascimento. Aqui, nesta fase, o que vai acontecer? Tem a ver com o mundo interno da mãe, o relacionamento dessa mãe com a gravidez, não é o que ela pensa, é o que ela sente. É dentro dela, o que acontece dentro dela.
E aqui, nesta fase, se houver algum tipo de trauma, o que vai acontecer as consequências vai ser no mundo intra, quer dizer, a relação do indivíduo com ele mesmo, e um traço de caráter esquizoide. Você vai saber mais daqui a pouco. E nós vamos ver aqui, nessa segunda etapa da fase oral, que vai desde uma semana depois do nascimento até a fase onde a criança já começa a andar. Isso aqui é em torno de 1 ano de idade, onde a criança começa a sair de olhar especificamente para a mãe para explorar o mundo lá fora. Esse movimento, essa divisão mostra o início da fase anal. Mas o que acontece nessa segunda etapa da fase oral? A criança precisa receber as necessidades básicas, é o mundo externo da mãe. É como a mãe vai fazer esse movimento de amamentar, de proteger, de colocar roupa, as necessidades básicas. E as necessidades básicas são físicas do corpo e tem necessidades que são da alma, que é sentir amado, segurança, conforto, sentir o fluxo de amor da mãe chegando até ele. Então tem nutrição do corpo e nutrição da alma. Na segunda fase, que é a fase anal, nós também vamos fazer uma subdivisão. No início da fase anal, que seria de 1 ano de idade até quando a criança começa a ter o controle de esfíncter. Essa seria uma boa divisão. E quando que a criança tem um controle de esfíncter? Em torno de 2 anos de idade. Vou dar uma dica fundamental que demorou demais para eu descobrir isso. Porque eu fui pesquisar. Quando que eu sei que já tem controle do esfíncter anal? Quando que a mielinização chegou lá e a criança voluntariamente pode fechar o esfíncter para impedir que a urina e as fezes saiam. É quando a criança já consegue subir escadas de pé, não é gatinhando. Ela começou a ter a facilidade de subir escadas de pé, significa que agora a criança tem o controle de esfíncter. E nessa fase o que acontece? A criança vai controlar aquilo que sai dela. O que sai? Fezes, urina, fala, pensamentos. Então aquilo que sai, tá? Mas vamos falar da primeira fase. Nessa primeira fase, onde tem a movimentação voluntária, lembra que eu falei autorização, bloqueio? O que vai acontecer com essa movimentação voluntária da mãe? Aqui a criança já começa a ter uma comunicação verbal, as primeiras palavras, e tem esse movimento de afastar da mãe. Aqui, se tiver uma dinâmica traumática, o que vai acontecer? Vai desenvolver o traço de caráter psicopata. Na outra etapa da fase anal, que é depois do controle do esfíncter, até chegar o momento onde a criança começa a ver, é menino e menina. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, isso é coisa de menina, é coisa de menina. Quando começa essa história, isso aqui geralmente até os 3 anos de idade. Então, em torno de 2 ou 3 anos de idade é onde a criança agora vai ter a retenção e o controle. Retenção e controle de tudo que sai dela. Então, nessa segunda etapa da fase anal, o que vai acontecer é o seguinte. Então, quando começa esse controle de esfíncter e tudo que sai de dentro dela precisa ganhar um significado. E o significado isso é positivo, isso é negativo, isso faz com que eu me aproxime, eu me afaste de você. E no fundo está dando o quê? O que existe dentro de você, é bom ou é ruim? Isto aqui vai definir, através dos traumas que tem nessa fase, o traço de caráter masoquista. Na fase genital, nós vamos ter um traço de caráter, que é o traço de caráter rígido, tá? E qual é o período? O período é de 3 até 5 anos, alguns autores colocam até 7 anos. Se você for estudar Freud, você vai ver que ele coloca uma divisão diferente da fase genital. Essa divisão aqui, eu estou usando pela dinâmica de Reich, de Lowen, ok? Então, nessa divisão, dos 3 aos 5 anos, sensações genitais é onde a criança, quando começa a colocar a mão no genital,
começa a vir sensações completamente diferentes do que tocar num dedo. Então, a mielinização está chegando lá e a criança começa a desenvolver sensações. Por isso chama muito a atenção para a criança essa dinâmica genital. E aí a criança começa a ver o quê? Dinâmicas de sexualidade. É aqui que entra o pai, entra diretamente. Antes o pai tem ele, a mãe e o pai. Agora tem ele, mãe e pai. E a mãe precisa fazer um encaminhamento da criança para o pai, a autorização para ir para o mundo paterno. E quando entra o pai, é a terceira pessoa. Por que terceira pessoa? Porque tem a mãe e tem a criança. O outro elemento é a terceira pessoa. A entrada da terceira pessoa. E de novo, se a mãe autorizar, essa entrada é natural. Se tiver um bloqueio aqui, vai dar problema. Isso vai levar a traumas que vão levar à formação dos traços e caráteres rígidos. Bom, então aqui, a entrada de um diferente da mãe, é a terceira pessoa. O que vai acontecer? Relação entre os diferentes. Consequentemente, você já sabe, ele vai ter um espaço aberto para ter individualidade. Eu posso ser diferente dos pais e posso ser amado. Não é só igual que é o amado, diferente também. Aí, ele começa a pertencer a vários subsistemas e você já sabe, né? Começa a ter várias funções e ver que precisa colocar essas funções em ordem. E uma dinâmica muito importante é o parto paterno. O que é o parto paterno? Se você observar aqui, olha o que acontece. As crianças estavam aqui. O parto paterno é quando essa criança já se tornou adulta e aí ela segue para a vida. Ó, agora ela vira as costas para a família de origem, passado, para olhar para a vida. E ela cuida da própria criança, tá? E agora, vamos ver a característica das dinâmicas de todos os ciclos, tá? Que eu já dei a dica lá no começo da aula, que é chegar, acolher, dar as necessidades básicas, orientar, aprender, praticar, internalizar e partir. Isso aqui é fundamental. Partir, fechou o ciclo. Morte de um ciclo, início de outro. E a criança precisa passar por esses vários ciclos, porque isso aqui também será um modelo pelos vários ciclos que ela vai passar na vida adulta também. Quando você vai fazer a análise do caráter, o que nós vamos observar? Nós vamos ver o quê? O que é caráter? Caráter, no fundo, é um conjunto de mecanismos de defesa. Defesa contra o quê? As defesas contra os traumas que teve na vida. E esses traumas, dependendo das fases que ocorreram, vai utilizar os recursos que a criança tem naquele momento. Então, os recursos que existem no mundo intrauterino, desconexão. Não dá para sair correndo, não dá para chamar ninguém, desconecta. O meu corpo está aqui, mas eu não estou. Então é um recurso. E assim vai, com todas as fases, a criança em cima do trauma, ela utiliza recursos. Se você souber analisar os mecanismos de defesa, que no fundo é analisar o caráter, você vai ter acesso ao tipo de trauma e que fase de vida ocorreu esse trauma. O cliente não lembra, mas o traço de caráter revela. E aí, quando você faz análise do caráter, você consegue descobrir de onde veio aquele trauma. Aí a pessoa fala, não lembro, não, isso não sei. Está escrito nele, se você souber dele. E esta é a grande vantagem e foi o grande foco do trabalho do Reich quando desenvolveu a análise do caráter, é descobrir os tipos de traumas que você precisa identificar e tratar. Tá? E aqui outra frase do Reich. A perda da autopercepção natural divide nitidamente a pessoa em duas entidades opostas e contraditórias. Divisão. Trauma gera divisão. O corpo aqui é incompatível com a alma ou o espírito lá. Então, basicamente assim, o corpo está de um lado e a alma está de outro. Essa é a grande divisão do trauma que você também já viu aqui nesse curso. Agora eu vou colocar dinâmicas mais específicas de cada traço de caráter. Então, vou começar pelo esquizoide, tá? O esquizoide tem uma característica muito interessante e muito boa, que ele é extremamente criativo. Essa é a dinâmica positiva do esquizoide. Aqui, o que o indivíduo com traço esquizoide, você vai perceber. Você vai ver que o sentimento básico dele é de rejeição.
Parece que as pessoas não me querem, querem pôr distância, ninguém nem me vê, eu não existo. Aqui ele é um sobrevivente. Então ele fica assim, o trauma veio, não tem como sair dele, ele desconecta, ele vive no mundo da lua. Quando você fica vendo as pessoas meio no mundo da lua, parece assim, onde é que você está? Isso aqui é um recurso esquizoide. Outra característica importante, medo do contato, porque se ficar em contato dói, por isso ele foge. Então ele tem medo do contato. Ele usa um mecanismo de não sentir, porque a partir do momento que eu me desconecto e não sinto, a dor desaparece. Se eu entrar em contato com a realidade, a dor vem. Então ele sai do contato e ele não sente. A tendência é ficar sempre vivendo aqui na cabeça, nesse universo, aliás, até fora da cabeça, é aqui, vive no mundo da lua, e as falas comuns. Eu não existo, você não existe. Tendência de isolamento é como assim, voltar para dentro do útero e ficar lá. E aqui nós vamos agora para como é que você vê isso no corpo. O corpo dele é estreito e contraído, é fininho e comprido. Você vai observar que tem pouca energia. Então o corpo aqui não tem muita energia. A energia é tudo ascendente, meio intelectual, racional. O corpo tem energia basicamente para sobrevivência. Você vai ver uma desarmonização. O corpo é tudo assim, um ombro mais para cá, outro para cá. Parece que foi montado, mas está faltando um acabamento, tá estranho, não encaixou direito. Então você vê muitas quebras no corpo. E aqui você vai ver muitos bloqueios em órgãos dos sentidos. Como eu me desconecto do mundo aqui fora, então é comum o quê? Uso de óculos, problemas visuais, problemas auditivos, problemas aqui na conexão, problemas de pele, problemas até para respiração. Por quê? Tudo que eu entre em contato incomoda, por isso vai ter muita dinâmica de alergia também, tá? Ó, já pegando o módulo 6, que é doença. Então você vai ver muitos bloqueios nos órgãos de sentidos. Agora, ele fica praticamente fora do corpo. Agora, a imaginação dele, a criatividade é impressionante. Ele tem uma riqueza aqui dentro, ele constrói um mundo aqui fora para não ficar no mundo da realidade. E aqui o oral. O oral, o grande valor que ele tem, assim, a qualidade, ele é extremamente comunicativo, tá? Esse é um grande ponto-chave. O que você vai ver com o indivíduo com traço oral? Ele vai ter uma extrema dependência. Toda vez que você perceber dependência, carinho, dinheiro, sei lá, dependência, tudo que eu dependo do outro, isso aqui é uma dinâmica oral. Ele vai ter um sentimento básico de abandono, vazio interno, as pessoas me abandonaram. É como se eu fosse um bebê no berço e as pessoas me largaram aqui, eu fui abandonado. Ai, meu marido me abandonou. Minha mulher me abandonou. Sinto muito, mas aqui não tem nem mulher nem marido. Isso é me abandonou. Abandono é coisa de bebê. É energia, porque o bebê não tem capacidade de ele é criado, a energia dele não é traduzida em movimento. Ou ele não absorve, ou então ele absorve, fica cheio, mas não usa. Então na prática, a musculatura dele é fraca ou com pouco movimento. No fundo, ele está buscando simbiose, ele quer grudar em alguém, ele quer ficar assim, ó, grudado, que é a necessidade do bebê, que ele não teve lá atrás. E aí fica, ele tem um sentimento básico assim, o mundo tem que cuidar de mim, o mundo tem que ver o que eu preciso, o mundo precisa me dar o que eu quero. Isso é o mundo do oral. Insatisfação eterna. Por quê? Porque ele não resolve. Está esperando que o outro preencha o vazio. Só que esse vazio nunca é preenchido. Por isso ele vive no mundo da insatisfação. Tudo que você faz não é o suficiente. Sempre está faltando alguma coisa. Aqui ele fala muito, ele fala, porque até a comunicação, se ele falar, é um jeito de ficar grudado no outro. O outro fica ouvindo, ele vai falando. E as falas comuns, eu quero, cuida de mim, eu quero, o quero aqui é típico. O corpo dele você vai ver o quê? Ele não teve as necessidades básicas preenchidas, tá? Então eu falei assim, a energia não entrou no corpo, entrou para ser utilizada, tá? Então nós temos dois traços bem comuns na dinâmica oral. Tem aquele que não recebeu
E aí, se você dá, ele está sempre escorrendo, ele nunca absorve, nunca absorve. Então ele sempre está, preciso mais, eu quero, escorre. Mas você tem um outro corpo, que é um corpo cheio e hipotônico. Dentro dele é a mesma coisa, tem um vazio. A questão é que esse aqui absorve, só que não usa. Ele só fica absorvendo, acumulando. Mas não, a energia não é transformada em movimento, em ação. Então esse aqui aprendeu a receber, tipo, come mais, toma, mamãe tá dando, toma com amor, vai comendo, vai comendo. Ele absorve, tem uma grande reserva, mas não utiliza. Conclusão, o corpo aqui dentro passa fome, cercado de comida, mas não é aquilo que a criança precisava. As necessidades básicas não foram vistas. Você vai ver uma tendência a ter extremidade e face, com característica infantil. Parece assim, mais novo que a idade dele. Energia baixa, porque não consegue agir. E agora o psicopata. O psicopata é um grande inspirador. Esse aqui inspira você a fazer milhões de coisas, é um grande motivador. O que vai acontecer? O psicopata ele passou por uma situação que a hora que o movimento dele começou a existir, ele era aceito se fizesse os movimentos que a mãe determina. Bate palma, toca piano, pula, senta, levanta, corre, para, brinca. Parece um brinquedinho de controle remoto. Então assim, para ser amado eu faço o que o outro determina. E aí o que vai acontecer? Ele descobre que é assim, ou eu manipulo você, ou você me manipula. Então assim, antes que você me manipula, eu vou te manipular. E aí ele fica o tempo todo nesse foco, com medo de ser manipulado pelo outro. Ele faz algo que assim, ele bloqueia o sentir. O esquizoide, ele nem chega a sentir, bloqueia lá. Esse aqui sente, sentiu a dor e aí ele resolveu fechar. E aí ele sentir para ele até uma fraqueza, porque se você sente, você será facilmente manipulável. Então, para não ser manipulado, eu não sinto a dor que você tem, eu não tenho compaixão por você. Sentir é fraqueza, e se eu sentir, o outro me manipula. Ele tem amor ao poder, então ele vai fazer vários jogos de poder. Ele tem uma necessidade o tempo todo de controlar e dominar. E ele é um grande camaleão. Por quê? Porque ele se molda por qualquer traço de caráter. Numa hora ele é de um jeito, da outra hora ele é de outro jeito. Ele vai utilizar aquilo que vai ser adequado para ele ter o poder, conseguir manipular. Então, quando você olha, de repente, de uma hora para outra ele vira outra coisa. É aquilo que vai funcionar. Mas no fundo, o que você vai ver é que ele está sempre grudado em alguém. Mas assim, eu estou grudado para que o outro faça o que eu quero. Então, no fundo, ele depende do outro para fazer. Porque ele realmente, ele não faz, mas ele dá um jeito de outro fazer no lugar dele. Ele tem 3 técnicas básicas de manipulação. A primeira é sedução, que mexe com a sua vaidade. Só você é capaz, como você é um indivíduo brilhante, como não sei o quê, e daqui a pouco passa a tarefa e você faz, só para ficar ouvindo palavrinhas bonitinhas dele. Sedução. Outra é autoritarismo. Eu mando, estou falando para você, por medo. Ai, se eu não fizer, serei destruído. E o outro, terceiro, é o mais, para mim, desses 3 aqui, esse é o que mais dá efeito, é a vítima. Se você não fizer, eu morro, a culpa é sua. Se você não cuidar de mim, as coisas vão piorar, a culpa é sua. É um jogo para você sentir culpado e fazer o que ele quer. Isso aqui é muito comum, mas muito mais comum do que você imagina. Quando você olha a vítima, toma muito cuidado, de repente é um psicopata. E aqui a fala é, você precisa de mim, eu sou melhor, eu estou certo. Não sou eu que preciso, você que precisa de mim. Se você não estiver comigo, você não vira nada. Eu é que faço você melhorar. Então é um jogo, ele depende, mas ele faz um jogo que assim, é você que precisa, não eu. E o corpo dele? O corpo você vai ver assim, no fundo, a base dele é oral. Ele não tem força nas pernas para fazer algo. Ele cria uma dinâmica aqui em cima, mas a base é oral. Você vai ver aqui olhos atentos, desconfiados e o tempo todo controlador. Então ele tem uma tensão muito grande aqui, porque ele precisa ficar muito atento ao que está acontecendo. Você vai ver uma carga excessiva ascendente, aqui para cima, mas daqui para baixo nos pés,
Genital e pernas é fraco. E tem outra, ele assume várias formas. Uma hora ele faz, ele muda, ele está aqui, ele está poderoso, daqui a pouco ele afunda, ele faz isso, daqui a pouco ele enfrenta, ele confronta. Ele vai fazer isso para o objetivo dele, que é manipular e controlar. Então é muito comum o corpo dele ficar moldado de formas diferentes. E o clássico é o peito cheio e o quadril estreito. Peito cheio de vento, não é músculo, isso aqui é só para ganhar volume, não é força. Parece, mas não é. O psicopata é tipo, parece, mas não é. Parece que ele é o melhor, mas não é. Parece que ele é forte, mas não é. Então ele infla aqui e o quadril é estreito, porque é um quadril de oral, não desenvolveu, tá? Por isso dá uma forma. Se for o clássico é uma forma triangular, mas o difícil é se achar um psicopata clássico, tá? Masoquista, solidificador, carregador de peso. A dor básica dele, humilhação. Parece que alguém está sempre pisando, desqualificando e destruindo ele. Lembra que é controle do que sai de dentro dele? Começou a sair, foi desqualificado. Tudo que vem de você não presta. Então isso não presta, isso não presta, isso não presta. Humilhação. O que acontece? Ele começa a guardar as coisas dentro dele. Então ele é o quê? Retentivo. Então ele começa a ficar segurando, só que aqui a energia vai segurando e se soltar explode. Então ele cria uma casca fora, bem grossa, uma parede grossa, para segurar uma energia que não pode sair. Porque se sair vai explodir. E se explodir vai ser desqualificado de novo. No fundo, ele está sempre buscando reconhecimento e autorização. Tipo, me reconheça, me valorize, porque lá atrás não aconteceu isso. Ele tem uma dinâmica de submissão e de cordialidade por fora, sempre querer agradar, para que o outro não olhe de uma forma esquisita para mim, goste de mim. Mas dentro dele, ele tem uma dinâmica oposta. Ele tem despeito, negativismo, uma hostilidade que está tudo guardado, é a sombra dele. Mas ele precisa ser servil e agradar todo mundo. Adivinha onde ele aprendeu isso, né? O que vai acontecer? Ele tem uma agressividade contida e a dinâmica dele é eu aguento. Aliás, só eu aguento. Eu sou forte, eu aguento tudo isso. Os outros são fracos, qualquer coisinha enfraquece, mas eu fico aqui, eu aguento, eu seguro. E ele é um grande solidificador. Já vou explicar melhor isso aqui. O solidificador é aquele que materializa as coisas. Tem que fazer um monte de coisa. Sim, esse aqui, não, o que precisa ser feito? Precisa comprar isso, precisa fazer aquilo. A coisa chata que é o fazer é ele. Então ele fica lá organizando tudo, é um grande organizador. Então solidificador, é um materializador. O corpo dele geralmente é mais atarracado, mais largo, grosso, muito musculoso. É uma panela de pressão. Você olha, está assim, ó. Você vai ver uma tensão corporal generalizada. A questão é, ele tem muita energia condensada, ele tem uma grande força muscular, ele aguenta muita coisa, mas tem uma grande dificuldade. Ele não tem flexibilidade nem harmonia, porque aquilo está tudo tenso. Se ele fizer algum movimento, vai ser desqualificado. Então aquilo parece que qualquer movimento é tudo muito pensado, muito difícil para ele. A gente vê uma dinâmica de rabo preso. O que é o rabo preso? Como ele foi exigido a fazer algo que ele não era capaz, o típico é assim, controlar o esfíncter, só que ele não tem controle voluntário do esfíncter. Então, se ele não tem um controle voluntário, e aí é humilhado, olha só, sujou de novo, fez cocô, e aí vai de novo, você é uma merda, olha só o que você é. E aí ele tenta segurar as fezes, se não dá para o esfíncter, que ele não tem esse controle, ele contrai os glúteos. Se você fizer isso de pé, você contrai o glúteo, experimente. A hora que você contrai o glúteo para tentar segurar para não sair fezes, as pernas abrem. O rabo fica preso, aquilo fica travado. E se você olhar o pé, 10 para as 2, aí você vai ver no corpo várias dinâmicas emocionais do passado. Pé 10 para as 2, quadril tenso, e a sensação que ele está sempre atolado, parece que dá um passo, é uma dificuldade. É como se tivesse um peso para ele carregar. Ele é um peso para carregar.
muito forte, mas com pouco movimento. E aí vem os rígidos, que são os realizadores, que tem a ver com a fase genital. Aqui, o grande problema o sentimento é de exclusão. Exclusão é assim, tem 3 pessoas, pai, mãe, filho. E aí essa dinâmica de exclusão é assim, por exemplo, imagina tem a minha mãe olha para mim e diz, você é o homem perfeito para mim, você é o meu príncipezinho. Bom, então eu estou conectado com ela. Aí eu amo profundamente a minha mãe, só que a minha mãe à noite vai dormir com meu pai. E aí eu fico no vazio. E quando os dois estão juntos, eu estou excluído do sistema. A mulher é a mesma coisa, com o pai em relação à mãe. E essa dinâmica é quando um filho entra no meio dessa relação de casal. Se eu sou o homem ideal para minha mãe, meu pai é o quê? E aí o que vai acontecer? São dinâmicas triangulares. A tendência dos indivíduos com traço rígido é montar relações triangulares. Eu ofereci o meu coração para minha mãe, só que ela me traiu, porque o genital dela está com meu pai, ou com o marido dela. E aqui essas pessoas têm uma divisão entre coração e sexualidade. Meia mulher para o meu coração, meia mulher para a sexualidade. A mulher que eu amo não tem sexualidade. A sexualidade eu não posso ter amor. Então eu vivo sempre pelas metades. Tem uma dinâmica sempre de orgulho, assim, ó. Tem que ser o primeiro, tem que ser o melhor. Se eu não for o melhor, minha mãe fica com meu pai. Então eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser o número 1, eu tenho que provar isso. Então entra numa dinâmica de competição muito grande. E aqui tem um medo de se submeter, medo de amar. Porque quando eu amei a minha mãe, eu fui traído por ela. Ela ficou com outro homem. Então tem uma dinâmica, uma dificuldade enorme de amar. O rígido, ele fecha o coração, ele trava. Aqui, esse amor aprisionado cria essa divisão. Por isso eu fico, metade minha fica com uma mulher, a outra metade fica com outra. Conclusão, não fico inteiro em lugar nenhum. Por isso os relacionamentos triangulares, infidelidade de monte aqui, são extremamente competitivos, que eu tenho que competir com meu pai para mostrar que eu sou melhor para minha mãe. Então eu estou sempre nesse jogo de competição. Busca da perfeição. Eu tenho que ser perfeito, o ser humano perfeito, o homem perfeito para minha mãe. Se a mulher, tem que ser a mulher perfeita. Para quem? Para o pai. Então, por quê? Eu sou amado se eu for perfeito e melhor do que o outro. Sensualidade extremamente alta. Então aqui tem uma dinâmica muito de imagem, de ser a mulher ideal ou o homem ideal. No fundo, a mulher ideal e o homem ideal, no fundo, estão presos lá com pai e mãe, tá? As falas são comuns assim. Sim, mas... Sempre tem uma quebra. Sim, mas. Sim, mas. Sim, mas. Não integra. Não amarei, porque se eu te amar, eu vou sentir a dor da traição. Então, quando eu amei a primeira mulher da minha vida, ela me traiu com outro homem. Então eu estou travado. No fundo, meu coração ficou preso nela. Aí tem dificuldade de abrir o coração para outra mulher. Com a mulher é o oposto, é a mesma coisa, tá? Eu faço, eu realizo, eu mostro que eu sou o melhor. Eu passo a vida provando que eu sou o melhor. Eu tenho que provar que eu sou o melhor. Por quê? Só sendo o melhor, a minha mãe vai gostar de mim. Porque o outro, meu pai, está do lado lá e de repente ela pode escolher outra pessoa. Então é uma briga para ser o perfeito. A questão realizador, eu faço e sou o melhor, eu vou provar isso. Você vai ver isso aqui muito, por exemplo, em atletas tem que ser o número 1, tem que ficar lá, ganhar medalha de ouro, porque a vice já não dá. Então o corpo dos rígidos, o que você vai ver? Corpos perfeitos. A sensualidade, o masculino e o feminino, aquela força. Mas só que tem um problema, né? Você sabe que é tudo pela metade, né? Porque não integra uma coisa com a outra, né? Tem muito uma imagem social, tem muita sensualidade, mas a sexualidade não é tão boa assim. Então são perfeitos e harmônicos, tem uma grande energia corporal, uma sensualidade muito alta. Eles têm a coluna rígida, por isso são rígidos. A coluna é que nem um cabo de vassoura. Pum. E eles têm que ficar naquela postura para o mundo. Então está aqui, mas aqui a coluna é rígida. Os olhos são vibrantes, uma carga sexual enorme.
Você sente a energia sexual dessas pessoas. Só que tem um problema, eles têm uma grande carga, mas no fundo eles têm dificuldade de descarregar. Então essa carga fica acumulada. E agora você foi apresentado aos 5 traços de caráter. E olha o Reich de novo aqui. O Reich coloca uma coisa assim, ó. Ninguém é culpado por estar doente, mas tem culpa por não buscar a cura. Então se você tem vários traumas, você não é culpado por ter os traumas, mas você não tratar isso e não sair desse lugar, aí a responsabilidade é sua, né? Mundo adulto, tá? O que nós falamos aqui? Vários temas. Construção e moldagem do corpo, evolução das conexões humanas, período de molde, as 3 fases de evolução, oral, anal e genital, o desenvolvimento dos traços de caráter e os 5 traços de caráter para você compreender melhor o ser humano, suas dores e seus problemas. E aí, gostou? Quer saber mais? Vamos aprofundar esse conhecimento? Então eu te vejo lá no exercício. Até lá, tchau! E aí, você está pronto para aprofundar os conhecimentos aqui? Que vamos trabalhar mais essas dinâmicas das fases, fase oral, anal e genital. E olha só, o exercício é um exercício sistêmico que você terá 5 elementos, tá? Por isso o grupo ele tem que ser de 6 ou mais pessoas. E esses elementos são 3 elementos que serão fixos e 2 elementos que vão andar aqui, se movimentar por entre esse círculo com os 3 elementos. Como é que vai funcionar isso aqui? Então vai formar um triângulo ou um círculo com esses elementos que são fixos e você, como cliente, você vai escolher esses 3 aqui, eles vão representar o quê? Um vai representar a dependência, conectado com a fase oral. Outro com a autonomia da fase anal. E o terceiro, a sexualidade, que tem a ver com a fase genital. São essas 3 grandes dinâmicas aqui, essas 3 grandes dimensões, tá? Lembrando que eles são ocultos, eles não sabem o que representa. Esses 3 ficam parados e aí o que vai acontecer? Você vai pegar agora um elemento que vai representar o seu lado adulto e o seu lado criança. Então, 2 pessoas, uma para representar o seu adulto e a sua criança. E adivinha? Eles não vão saber quem eles são. Então você define, dá o papel para eles, mas eles não sabem o que eles são, tá? Então aqui, você vai posicionar esses 2 elementos aqui no centro. Colocou os fixos, esses que vão se movimentar. Então você vai colocar esses 2 elementos. A criança, eu sugiro que quando você colocar a criança, imagina a sua criança com 5 anos de idade, porque assim ela já passou por todas as fases, tá? Então essa criança representa você com 5 anos de idade, tá? E aí o que vai colocar? Você coloca os 2 aqui no centro, sai, né? Porque o cliente tem que sair, e aí sigam os movimentos. E aí esses 2 elementos que não sabem o que são, nem o que são esses 3, vão começar a circular por aqui. E assim ver quais são as sensações, tanto um elemento em relação ao outro e os elementos em relação a essas 3 grandes dimensões. Ok? Terminou. Vai perguntar para os participantes como é que eles sentiram, o que aconteceu. Faça bastante perguntas para você entender isso aqui. Terminou, recolheu as informações e aí troca. Outro vai fazer o exercício também. Ok? E assim, todos vão passar pela experiência. No final, compartilhem como é que foi esse monte de descobertas com esse exercício aqui. Compreendeu? Então, mãos à obra e um bom trabalho para você. Tchau!